Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia de segunda-feira, comigo, Mariana Leitão. Infelizmente, a semana passada não tive possibilidade de estar aqui convosco ao final do dia e aproveito, obviamente, para vos pedir desculpa por isso. E também ainda não tive a oportunidade, exatamente pela mesma razão, de falar sobre a composição do novo governo. Então vou aproveitar o dia de hoje para falar um pouco sobre aquela que é a minha análise a este novo governo de maioria absoluta do Partido Socialista. Gostava de fazer duas referências positivas para começar. Primeiro, o facto de termos duas pessoas com competências técnicas e experiência mais do que comprovada nas áreas que vão liderar. Estou a falar de Helena Carreiras na Defesa Nacional e Elvira Fortunato na Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E, portanto, esperemos que tenham todo o espaço necessário para implementarem os seus projetos, porque são, de facto, pessoas que têm um conhecimento e uma experiência que irá, sem dúvida, resultar em mais-valias para ambas as áreas que vão gerir. Outra referência positiva é, de facto, a situação de termos pela primeira vez um governo que tem tantos homens como mulheres ao nível dos ministros, no fundo, e primeiro-ministro, e que também é uma referência positiva e que fica aqui também registada. Agora, entrando no detalhe aqui de algumas situações. Eu vou começar, obviamente, por Fernando Medina como Ministro das Finanças, porque Fernando Medina foi uma escolha que eu considero pessoalmente bastante inoportuna e inconsequente, porque Fernando Medina tem, que se conheça, pouco ou nenhuma experiência nesta área, ou pelo menos experiência profissional. Já estava também muito desgastado quando saiu da Câmara de Lisboa. Aliás, basta relembrarmos que ele praticamente tinha aquilo ganho e depois acabou por vir a perder por uma série de situações que ocorreram no final da campanha, nomeadamente aquele caso célebre que todos conhecemos da questão dos dados pessoais transmitidos à Embaixada Russa. E, sinceramente, é um homem do aparelho e num período de crise económica e a recebermos fundos do PRR e que, de facto, vai ser preciso tomar decisões difíceis para garantir que saímos desta crise sem consequências profundamente danosas para o país, não me parece que Fernando Medina seja esse homem e que vá conseguir tomar essas decisões. Parece-me sim que, sendo alguém do aparelho, vai tender a beneficiar as situações que depois possam reverter-se em benefício para o próprio aparelho. Outra situação também que gostava de falar é da questão do Ministério dos Negócios Estrangeiros. João Cravinho, outro homem profundamente desgastado, também da legislatura anterior, e que vai para os negócios estrangeiros, vindo da defesa, sendo que os negócios estrangeiros ficam sem a pasta dos assuntos europeus. Pasta essa que passa para António Costa diretamente. Porquê? Porque António Costa está com o olho na Europa e, portanto, está a preparar o terreno para, dentro em breve, poder ir ocupar um cargo qualquer simpático na Europa. Pelo menos tudo indica que será isto, e esta situação é mais um indício desse objetivo que António Costa tem. Caso contrário, não há razão nenhuma para os assuntos europeus terem saído da tutela dos negócios estrangeiros. Outra nota que eu gostava de deixar é relativa a António Costa e Silva. António Costa e Silva, que agora é o nosso Ministro da Economia e do Mar, é supostamente um expert, supostamente não, é só ver o currículo do senhor, é um expert na área da energia e foi quem delineou o PRR, ainda sem ser ministro na altura, era um consultor que até pro bono decidiu, foi pedida a sua ajuda e ele aceitou e então fez o esboço do PRR, determinando quais é que seriam as áreas macroestratégicas que deveriam ser abrangidas pelo PRR. Portanto, qual não é o meu espanto quando a seguir o PRR, afinal, é da tutela da Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e a energia também deixa de ser da tutela da Economia e do Mar. Portanto, temos um expert em energia que fez o esboço e determinou as macro-ideias e áreas e setores que deveríamos atacar com o PRR, mas que agora vai para Ministro e não trata nem do PRR nem da energia.
Depois, duas situações que eu também gostava de levantar e que vão um pouco também no mesmo sentido daquilo que falei em relação a Fernando Medina, que são os homens do aparelho. E Duarte Cordeiro, como Ministro do Ambiente, uma pessoa que tem zero experiência nesta área, pelo menos que se conheça, vai para Ministro do Ambiente porque é um homem do aparelho, pura e simplesmente. E estas escolhas, sinceramente, não me fazem muito sentido. Depois, outra questão que tenho de levantar, que é Pedro Adão e Silva como Ministro da Cultura. Outro homem que, por mais que se tenha desfiliado, é um homem do aparelho, que estava nas celebrações do 25 de Abril a ganhar um extraordinário ordenado para organizar as celebrações dos 50 anos, que são daqui a um ano e qualquer coisa, portanto serão em 2024, e que ele está contratado já há quase um ano, portanto eram 5 anos de ordenado para organizar os 50 anos do 25 de Abril, e era porque ele era fundamental e era o homem excepcional, o homem certo para fazer e organizar as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, e afinal já não é preciso nas celebrações, agora vem para Ministro da Cultura. E, portanto, estas decisões e todo este tipo de amiguismo nestas nomeações fazem-me muita confusão, porque, efetivamente, em vez de se dar prevalência ao mérito e às competências técnicas e à experiência nestas nomeações, em muitos destes casos fala mais alto o cartão de militante, há quantos anos são militantes e os fretes que já fizeram para o partido. E, portanto, enquanto assim for, vamos continuar a ter muita incompetência na gestão do nosso país. Muito obrigada a todos e até para a semana.